Olá, boa noite. Oxa! Oiê, tudo bem? Eu acabei de te ver de abacaxi. Meu Deus, assim, ai, como é que eu vou chamar a atenção dessa galera aí? Maravilhosa. Se vai Ai, ser de abacaxi, nunca apareci de abacaxi nesse perfil, assim, né? Vamos de abacaxi. amei! Amei, gente. Boa noite. Vão se achegando aí, se aconchegando. Enquanto vocês vão entrando, eu vou explicando aqui mais ou menos esse nosso rolê, o que que tá rolando. Vamos lá, bora lá. Para quem está chegando novo aqui, eu sou a Cândice Gagliarini, artista e designer de estampas, e a gente está agora numa série, uma maratona aí de 8 lives para compartilhar conhecimentos aí do mundo da estamparia, tá? Para você realmente ficar por dentro do que acontece. As pessoas que vêm conversar aqui com a gente são pessoas que realmente trabalham na estamparia, com esse mercado, vivem os dilemas, desafios, as coisas boas também desse mercado. E a nossa intenção aqui é trazer na real o que acontece no dia a dia, tá? Então, se você está aí iniciando no mercado ou já está no mercado, enfim, aproveite ao máximo, porque nossa intenção é que o mercado seja mais forte, que o mercado melhore, tá? Porque todo mundo cresce com essa troca, com esse compartilhar, e a gente curte bastante esse compartilhar. Essa já é a terceira live, já rolou duas. Quem não viu, depois dá um pulinho no meu perfil aqui, que tem ali no IGTV. A primeira que foi com a Ruby, que a gente conversou sobre um mercado aí de luxo, digamos assim, um mercado com maior valor agregado para quem quer vender suas estampas e quem consome também, né? Tem um jeitinho aí diferente de você participar do mercado com um alto valor agregado. Um bate-papo super gostoso com a Ruby Reolon. E ontem rolou o papo com a Roberta Tomelin. A gente conversou sobre os maiores erros que acontecem aí nas artes que ela pega lá na Lancaster, na Avro, da galera que envia seus arquivos. Também demos várias dicas sobre arquivos. E hoje vai ser com essa queridona, a Fran, que anda passando por aqui. A gente já fez algumas lives, né, Fran? A gente já tá, ó, ficando craque Sim, nesse rolê. E é o pegando seguinte, hoje a experiência. gente... Eu, né? Porque tu já tem. Hoje a gente vai abordar o seguinte tema: sem medo de alterações, tá? Guiando o seu cliente para um bom briefing. O que que rola? Hoje a Fran já está aí no mercado há um tempão, só que ela já teve em várias posições, né, diferentes, como estilista, como representante, e agora a Fran está do outro lado da mesa como cliente também. E entendendo aí o impacto que é estar em cada posição diferente para passar a informação, para como comunicar aquilo que ela precisa. Então, a gente vai conversar sobre briefing, tá? E quem não conhece a Fran, eu vou falar o meu olhar sobre a Fran e ela já vai se apresentar também. A Fran é uma menina extremamente talentosa, gente. Eu conheci enquanto eu estava trabalhando na Lancaster, atendendo ela como estilista da Lança Perfume e da parte de jeans. E ela é assim, ó, um furacão, super agitada, super curiosa, curte mexer o doce mesmo, né, Fran? E, enfim, gente, é talento puro e conhecimento também. E tá sempre nesse clima de compartilhar informação, compartilhar ideia. Ó, é sempre gostosinho como boa aquariana que somos, né? E, Sim. Fran, fala um pouquinho da sua jornada. Vai contando aí para nós o seu rolê antes da gente entrar no assunto da noite. Então, boa noite. A Debbie acabou de entrar ali, ó, que me deu boa noite, eu já tô dando boa noite. Boa noite para quem está aí assistindo a gente, para quem... Fran, Pode falar. antes de você se apresentar, galera, compartilhe essa live. Se você sabe que tem alguém que vai se beneficiar com tudo que a gente vai falar aqui, que precisa entender como é que funciona o mercado, precisa se posicionar, precisa conversar com o cliente, enfim, compartilha. Sabe esse Para aviãozinho quem é aqui, ó, cliente manda. também, gente.
Para quem entende cliente, também, assim, exatamente. quem às vezes não sabe muito bem como passar um briefing, porque o outro lado aqui, ó, que é o lado do cliente, também pena na vida para passar o briefing. E quanto melhor, assim, quanto mais todo mundo souber, mais show de Todo, bola vai ser o resultado todo o final. mercado Então, ganha. Desculpa, Fran, já tinha que ter falado isso para a galera compartilhar, tá? E também compartilha as que já estão que já aconteceram, né? E bora lá, Fran, pode se apresentar. então, vamos lá. Então, como a Candice falou, né? Eu trabalho aí em algumas frentes. Quando eu comecei nessa área como estilista, o primeiro, meu maior contato assim com essa área de design foi com estampas, né? Foi na lança, porque eu trabalhei numa época em que o jeans fazia uma parte toda estampada assim em parceria com o collection, que eles chamam de moda e collection, essa divisão entre o jeans, né, e a parte de malharia e tecido plano. E então, para mim, assim, eu achei assim que eu já entendia um pouco de estampa, né? Não quando eu comecei, né? Mas quando eu fui tendo mais contato, assim. Eu lidava também no dia a dia com designers também bem maravilhosos, assim, que faziam tudo muito sozinhas, né? Então, é onde o estilista, ele nem sabe tudo que o designer passa, né? Então, assim, já começa aí. Para quem está no rolê, né, de lidar diariamente com o estilista, tem essa parte, sabe? Que assim, o estilista lá no curso de moda, ninguém ensina ninguém a fazer briefing direito, não. Assim, a gente tem, né, uma parte falando sobre estampa, mas ninguém explica a questão da comunicação, né? De como, né, fazer assim na prática mesmo, pelo menos assim, na minha vivência, não. E pelo que eu sinto hoje e que vejo aí do mundo, eu acho que não é algo que as pessoas tendem a ensinar, não. Nesse momento que você estava ali como estilista, você sentia as suas dificuldades aí da comunicação com os designers quando saíam daqueles que você estava acostumada no dia a dia? Então, eu tinha assim muito. O meu maior receio quando eu trabalhava assim era às vezes assim, a gente pede uma coisa e não sabe direito como vai ficar, sabe? E daí assim, parece que a pessoa vai super passar um trabalho e daí depois assim, eu não gostei. Daí, tipo assim, meu Deus, a pessoa trabalhou o dia todo naquilo e assim ficou uma coisa que eu tipo não gostei assim, e ficou exatamente aquilo que eu queria, mas não ficou legal assim, sabe? Aí nisso, como estilista, eu fui aprendendo a trocar muita ideia, assim. Então, eu particularmente, porque assim, existia na equipe na época designers que gostavam que tu mandasse tudo já meio pronto e designers que tu gostava, que gostavam de que tu trocasse ideia. Então, como a gente tinha uma liderança que alinhava isso, então eu já falava assim, eu gosto de fazer com a fulana, que é quem vai trocar ideia comigo. Então, ela trocava ideia comigo e ia me explicando e ela ia dando ideia também. Então, eu gostava desse rolê. Tem gente que não gosta. Então, era bem isso. Não, eu não gosto que altere a minha ideia, porque era aquela ideia inicial. Então, assim, aí a gente começa a perceber que esse envolvimento entre, né, o designer e o estilista, vamos por dentro de uma marca, é muito além, assim, sabe? Porque é muito além porque existe dois lados, que são duas pessoas, que são pessoas diferentes, que vão pensar coisas diferentes, que, Eu vou sabe, dar tá também ali. o meu olhar, sobre isso para esse alinhamento de comunicação. Então, e É, fala para mim, como representante, onde? Então, tipo, você tem todas as dificuldades que você ainda vai compartilhar com a gente de estilista, do passar o briefing. sim. Aí, e como representante, que aí você é a ponte entre a marca e entre a estamparia. O bicho Como pega de uma outra representante é bem maneira. legal, parece que eu olho assim de cima, tá ligado? Nossa, tá acontecendo isso. Já sei por que que não deu certo. Sabe? Eu faço muito isso, assim. E dentro ali com a Lancaster, né? Tem alguns momentos eu até pego assim, o cliente manda o briefing, daí eu mando para eles, daí eles fazem, daí quando devolve eu já acho
que não era bem isso. Mas já rola um medo, porque eu fico pensando assim, tá, e se eu altero e depois era isso? Sabe? Aí começa assim. Então, eu acho que tem muito esse lado, assim, né? Mas como representante, às vezes, assim, eu interfiro e dá certo. Às vezes eu não interfiro e justamente assim, sabe? Aquilo que eu pensei era aquilo que o cliente foi lá e pediu. E eu sinto dos clientes muito o medo de incomodar, o receio. Então, assim, eles largam de mão. Dessa, o lado do designer ali, o pessoal, o lado do desenvolvimento. Eles ficam assim, poxa, né? Mas cancelou a arte, não alterou, sabe? Não. E o lado do cliente, ele pensa assim, ai, tá bem longe do que era para ser assim. Não vou ficar pedindo para alterar, porque eu vou ficar fazendo a pessoa trabalhar e não vai chegar nunca no que eu quero. Sabe? Daí fica assim, um não passando e desistindo da ideia, quando eles me contam, claro, né? O porquê que eles desistiram da ideia. Mas daí eu acho que nesse lado eu sou bem aberta. Eu falo assim, olha, o que que tu não gostou? Pode falar, mesmo que tu a gente não vai alterar. Pode me falar o que que tu não gostou, livre, feliz, assim, só para a gente alinhar para as próximas. Daí as pessoas até se abrem um pouco, mas elas têm receio, assim, sabe, de às vezes falar. E que é esse lado, assim, né? E Então, às aí vezes. você entra com o lado fran cliente, que sente tudo isso que você sabe que seu cliente está sentindo quando representante. Isso. Isso. Então, daí eu comecei a entender quando eu fui ver, assim, para passar. Porque as primeiras artes da Quitanda, a gente fez sempre com o meu irmão, né? Então, meu irmão. Que eu dei, ai, vem cá, né? E ainda assim, é o irmão mais novo. Então, é todo um. Já assim, como que tu vai fazer? Deixa eu ver como é que tá, sabe? É muito assim. Então, ai, se tu aumentar um pouquinho ali, se tu. Daí é uma liberdade muito maior. E daí, quando a gente foi falar contigo, né? E quando eu falei com a Ângela também, eu já fiquei assim. Ai, agora? Porque assim, eu não sei como vai ficar. Daí, assim, dependendo de como ficar. Daí, se eu alterar, dependendo de como ficar e não ficar bom, foi culpa minha porque eu não passei do jeito que deveria passar. Sabe? Tem essas dúvidas, assim. E daí tu fica com medo, porque assim, agora, como cliente, eu tenho uma metragem. E essa metragem eu tenho que comprar. Então, eu não posso ter dúvida, sabe? Então, assim, como estilista, tu tens a dúvida, porque tu leva a culpa de não vender. Mas eu acho que ainda quando tu é uma pequena empresa, pequenininha como a Quitanda tem o peso tipo assim, do não vender, se não vender, capaz de falir o negócio, sabe? Então, assim, não existe um dinheiro, não existe uma margem, não existe um. Então, assim, ou a gente ama e daí faz, ou a gente não ama e daí fica. Então, assim, tem esse medo, sabe? Tem, e tu não sabe como o outro furacão. lado vai lidar com isso, assim. E daí, né, a gente não sabe fazer briefing, né, gente? O designer, daí, assim, o designer, daí isso é o que eu vejo como representante, que eu te falo, que eu, assim, comecei a analisar as partes e eu comecei a ver assim, poxa, eu vejo um monte de. Eu sempre estive do lado do design. Então, eu sempre vi eles reclamando dos clientes, da galera que faz alteração, do cliente que não sabe o que quer, do cliente que não sabe o que alterar. Aí, quando eu fui cliente, quando eu sou cliente, quando eu tô do outro lado, eu penso, gente, eu sou essa pessoa. Daí, o que eu faço da vida agora? Mas calma aí, ó. Calma aí que nós vamos entrar nisso. O que acontece? A questão é a seguinte. O briefing, ele é comunicação. Nada mais que isso. Primeira coisa que a gente tem que entender no desenvolvimento é que não existe... você não pode ter o medo da alteração. A alteração, ela não é um problema. Como você estava dizendo ali no começo, é uma cocriação. A ideia de quem precisa dessa arte e a pessoa que tem que pôr tudo aquilo ali para fora, que tem que desenvolver. Então, assim, primeiro a gente tem assim que tirar esse monstro, esse bicho de 7 cabeças da alteração. Todo mundo tem que entender. Cliente e designer que faz parte do jogo, faz parte do processo. E assim, quanto melhor for o briefing o quê? Comunicação.
Quanto melhor for a comunicação, menos alteração a gente vai ter no final. Por exemplo, quando eu passo meus orçamentos, eu já coloco lá, ó, direto. Neste valor, temos aí 3 alterações, 3 ajustes. Por quê? Porque sim, eu estou contando que o elemento pode estar grande demais, pequeno demais, a coloração, alguma coisa o cliente pode não ter gostado, alguma coisa pode ter acontecido de ruído, tá? Então, primeiro assim, alteração. Gente, coloque no seu orçamento a alteração. Cliente, entenda, você pode alterar. É aquilo, é a responsabilidade da venda é sua. Então, primeiro ninguém está fazendo mal a ninguém. Ninguém está fazendo favor para ninguém. É um trabalho de cocriação. Então, a partir do momento que você entende que faz parte do jogo, tá tudo bem. O que é legal para o designer colocar um limite, eu coloco 3, porque geralmente é o suficiente para mim. Mas claro, que se meu cliente precisar de um pouco mais, eu não vou ficar ali com ele. Sabe? Não, deixa eu te falar uma coisa agora que tu bem nesse gancho aí, de como falar, entendeu? Ó, vou te falar assim, ó, tu é minha cliente, daí eu falo assim, ó, mas assim, no máximo 3 alterações, tá? Tá. Agora eu te falo assim, pô, mas assim, ó, tu tens ainda 3 alterações. Percebe? Ó, no máximo 3 alterações. Eu já tô chateada com a alteração, eu já tô te dizendo que o teu máximo é 3 alterações. Agora, se a pessoa fala assim, não, mas olha só, tu tem 3 alterações, se precisar depois ajustar mais uma coisinha, a gente ajusta. Que foi o dia que eu conversei contigo, que tu disse assim, nossa, tu me deixou tão livre, que daí eu pensei assim, gente, repete de novo o que eu disse. Repete de novo o que você falou que eu disse, que travou na hora, cortou a sua fala. Você falou assim, que você disse assim. O que eu te disse? Ah, que quando eu falei contigo, que daí tu foi tão aberta assim, sabe? Eu nem lembro se tu falou assim, que tu... Mas assim, eu saí daquela conversa tua, assim... Eu falei pra você que fica tranquila. Gente, vou criar um mundo estampado junto com a Cante. A gente vai dominar o mundo juntos, a gente... Eu falei, fica tranquila que o que você não gostar, a gente ajusta. Só vai dar bom. Sim. Por quê? Porque faz parte. Porque assim, a partir de você vai me passar o que você precisa. Tá? Gente, primeira coisa, um briefing, ele... Não adianta você achar que você vai ter assim, ó, um checklist que vai dar certo para todo mundo. Você tem sim perguntas básicas que você precisa saber para desenvolver o seu trabalho. Isso é fato. Você tem perguntas técnicas que você precisa para guiar para startup. Só que cada cliente, cada um é uma pessoa diferente, com sentimentos, conhecimentos, posicionamento diferente. Você tem que entrar nesse jogo aberto para sentir o que o seu cliente precisa. Sentir é feeling. Você tem que desenvolver essa percepção de entender se o seu cliente está com medo. Pô, sentiu que ele está com medo? Acolhe ele. Então, é além de perguntas técnicas. Tá, vamos lá, Candice. Vamos organizar essa parada aqui. Perguntas técnicas. Eu preciso saber a técnica, eu preciso saber um pouco sobre a marca, eu preciso saber sobre tamanhos de elementos, se ele técnica, em termos do desenho, se é manual ou se é digital, se ele vai estampar com matrizes, cilindros, quadros, ou se ele vai estampar na digital, coisas que limitam o seu trabalho. E você vai pedir aí para o seu cliente referências. Referências de imagens, para você entender o que está passando na cabeça dele. Quer dizer que você vai copiar isso? Não. Mas ele precisa lhe dar um guia para você não começar do zero. Isso é mais assertivo. O que é legal também? Um exemplo de raporte, de repente, de espaçamentos, de tamanhos de elemento. Ok, fechamos essa parte aqui mais técnica. Eu sei o que eu tenho. Ah, eu tenho que desenhar corações. Eu tenho que desenhar corações numa estampa sem pé, para digital, um fundo X. Ele te guiou ali na coloração, tem o técnico. O resto é você escutar o seu cliente. Então, assim, Fran, você conversando comigo, você está iniciando uma marca, colocando tudo que você tem ali com o peso nas costas de que não pode errar. Eu jamais vou colocar você na parede como cliente de que, tipo, você está começando, tipo assim, não, você não vai poder alterar. Não, você tem que ser, é numa tacada que vai acontecer.
Eu não faria isso nem com um cliente gigante, quem dirá com um cliente que está começando. Então, qual que é a parada? Fran, senti que está nervosa, fica tranquila. Se você não gostar, a gente vai ajustar. O que que é um problema? Se você, de repente, ó, tive essa ideia, não gostei da ideia e vou mudar totalmente o briefing. Isso é um problema. Eu acho que é uma Isso é um problema para o designer, porque aí uma coisa é você ajustar, você alinhar. Pô, Candice, essa cor não tá legal, esse elemento tira, esse aumenta, coloca tal coisa, alinhei. Outra coisa é, putz, Candice, realmente essa ideia aqui que eu tive não ficou boa. Complicadíssimo. Por quê? Porque o designer ele dedicou muitas horas para depois começar um outro briefing e você ficar testando em cima dele. Então, é legal que o designer, ao passar o orçamento, também pode deixar claro que, caso haja mudanças desse briefing, é uma nova arte. Isso. Essa questão, né? Porque, assim, tem que estar bom para o cliente, tem que estar bom para o designer. Há uma questão também de tipo assim, o designer conhecer os processos, porque nem sempre o cliente vai conhecer todos os processos. Muitas vezes você vai trabalhar com marcas que estão começando. E muitas vezes, como você disse ali no começo, mesmo você estando numa marca muito grande, pode ser que você não conheça o processo. E quem é que acolhe esse cliente? Em deixar ele tranquilo e falar, não, vem aqui, vem comigo que eu vou te dar sugestões do que a gente pode fazer. Que eu vou te falar, putz, isso aqui não dá bom, tem limitações. Ó, isso daqui pode ser isso, pode ser aquilo. Enfim, tipo, opa, meu WhatsApp cai aqui, já me desconcentra e me deixa louca. Então, assim, olha só. Não, horror. Então, assim, é muito também de você ter a percepção do que para mim, é uma obrigação você acolher o cliente, sabe? Faz parte do processo e do trabalho. Fala aí, Fran. Eu ia dizer que é bem legal, assim, isso que tu falou. E eu acho, assim, agora compartilhando um pouquinho da minha experiência enquanto vendas. Porque, assim, gente, antes também, né, trabalhei dentro da marca, trabalhei como freelancer, desenvolvendo produto, vendendo isso, trabalhei para algumas marcas. Então, também vendi de uma forma assim, desenvolvimento de jeans é isso, assim, tu desenha o jeans numa folha em branco, não dá para saber o que vai ser, só sabe quando a peça tá pronta. E assim, conforme a aprovação era o que era pago. Então, pensem, chegou lá no final, né? Ficou tudo ruim, e daí? Então, assim, é um receio, mas assim, o que eu fazia enquanto alguém que queria vender o meu produto? Estou entrando nesse cliente, tá? Vamos fazer uma coleção teste? Vou fazer 5 produtos. Eu tenho o risco. Se tu não gostar, e eu já fiz isso, tá? Ó, se tu não gostar, tu não precisa ficar com esses 5 produtos. Eu já fiz isso. Porque, assim, eu tinha certeza que a pessoa ia gostar. Então, assim, eu fiz isso para vender, para a pessoa acreditar. E, assim, quando eu falei isso, ela viu que ela tinha mais certeza ainda que ela podia confiar no meu produto. Não estou dizendo que vocês têm que fazer isso. Não, jamais, né? Cada um faz aquilo que... Mas assim, tô precisando, né, entrar, tô querendo muito entrar num cliente e tal. Ó, te apresento uma ideia. Vamos conversar sobre essa? Se tu não gostar, sabe? Porque assim, ó, daí tu abre, sabe? E depois, abri uma. E depois tu já vê assim, que existe possibilidade para te fazer 10, para te fazer 20. Tu abriu uma, vocês se conheceram, tu já viu como essa pessoa é, que tipo de alteração que ela pede, se ela já é essa pessoa assim que, não tá nem aí pra, né? Ou se ela é uma pessoa que já toma cuidado, olha, pensei nisso, o que que tu acha? Com um pouquinho de relacionamento, tu já sente do cliente. Tu sente, assim, se ele é uma pessoa, assim, que vai... Tu já sente pelas pequenas coisas, sabe? Se a pessoa vai te mandar uma mensagem aleatória no domingo de manhã e se ela vai pedir, né? Vai pedir desculpa por ter feito algo nesse sentido, mas vai te, sabe? Coisas assim. É sempre assim, ó. Detalhes, muito... O desenvolvimento, ele é muito humano. Ele é totalmente humano, não tem como você ser técnico. E esse humano é o quê?
Às vezes o cliente te brifou, falou tudo o que queria, especificou, você entregou o que ele pediu, você sabe que você entregou o que ele pediu, e naquele dia ele não estava bem. Naquele dia ele estava passando por muito problema. Ele estava passando por N coisas. E naquele dia nada estava bom. E ele naquele dia pode não ter gostado de nada. Já aconteceu de apresentar a mesma estampa num outro dia e o cliente aprovar. Porque no outro dia ele estava com a cabeça fria. Tudo isso acontece no desenvolvimento. Sempre você tem que estar, eu acredito que a gente tem sempre que estar alerta que estamos lidando com pessoas, com sentimentos. A gente tem que estar muito atenta a como essa pessoa está hoje, como ela é, como ela fala, sabe? São os detalhes. Esses detalhes no atendimento é que faz com que você ganhe a confiança do cliente e depois, nos próximos desenvolvimentos, só no respirar dele você já está sabendo o que ele está querendo, se vai dar bom, se não vai dar bom. Mas você tem que estar disposto a querer prestar atenção no outro. Então, por isso que eu falo, um briefing é pura comunicação. Vai muito além de coisas técnicas. É o relacionamento que você cria com o cliente. E, ó, tem cliente de tudo quanto que é jeito. Tem, por exemplo, se você tem um estúdio e você cria suas regras, ó, não entra no desenvolvimento aqui se eu não tiver essas informações. Ok. Se o estúdio é seu, você pode fazer isso. Mas, de repente, você trabalha numa empresa de terceirizado. Por exemplo, como era na Lancaster, onde se criava estampas para clientes, né? Tinha um estúdio, chegava briefing de tudo quanto que era jeito. Briefings tipo assim, uma mensagem no WhatsApp, ó, quero isso. E deu. Chegavam briefings onde tinha storytelling, tinha conceito, tinha tudo. Chegavam briefings que era, eu quero uma cópia. Isso daqui. Chega de tudo quanto que é jeito. Dependendo da dinâmica do dia a dia, do nicho de mercado que você trabalha, você vai receber um tipo de briefing. E aí você vai ou não se adaptar. Se você está dentro de uma terceirizada, você tem muito que se virar nos 30, porque tudo que chega você tem que resolver. E existe o cliente que não vai querer conversar com você, que ele não tem tempo, que ele não julga importante conversar e te passar especificações. O que seria o ideal? Você brifar com o técnico ali que precisa e depois você bater um papo com o cliente para sentir o que ele estava pensando em cada coisa que ele falou ali. Então, você consegue pegar esse sentimento e, na sequência, você faz o trabalho. E aí, você já entende se é um cliente muito inseguro, se é um cliente com conhecimento, com pouco conhecimento. Você vai entendendo as variáveis dele, entendendo que esse cliente é melhor eu trabalhar assim. Você vai mapeando um por um, tá? E, a partir do momento que você também incorporou que, sim, vão vir alterações nessa cocriação, tá tudo bem também, né? O que você vai querer dizer, Fran? Não, eu ia dizer que assim, ó, e também chega um momento, assim, que a gente também, assim, tá, não, chegou também quando eu fiz freela, assim, quando eu fiz muito desenvolvimento assim, chegou um momento que eu disse, não, esse cliente aqui eu não quero mais atender. E tudo bem, porque daí, quando eu pude selecionar, eu também selecionei. Então, assim, são fases da vida da gente também, né? Tipo assim, tem momentos que a gente tá também podendo selecionar, então assim... Mas sabe o que acontece, né, Fran? É que às vezes, assim, de repente o cliente está querendo algo que você não tem para dar. Por exemplo, ele gosta muito de um determinado artista, mas ele acha esse artista muito caro. Então, ele quer o quê? Uma cópia do que aquele artista faz. Ele quer o que o artista tem, mas ele ou não pode, ou acha injusto, ou enfim, não quer pagar. Seja lá qual for o motivo que ele julgue correto. Ele pega a arte desse artista e tenta passar para outro. Esse outro pode ou não conseguir reproduzir aquele clima que ele pega do outro, né? A ideia. Vamos falar clima que é para não rasgar a corda, né? Pois é. Que é aquela, né? Aquela ideia. É bem triste, tá? Mas vamos lá. Tá, mas tem gente que faz isso, né? Que faz isso. Bastante. Só que aí
aquele designer não consegue, então, reproduzir o que ele está querendo, mas ele não vai pagar para aquele que reproduziria. E começa essa queda de braço. Então, eu acredito que sim, como designer, chega um momento que você fala, olha, me desculpe, mas eu não tenho o que você está querendo. Isso aqui desse artista, talvez você tenha que pagar para ele te dar o que você está querendo. Porque se você quer o que esse artista tem, cara, vai lá, negocia, não sei, faz alguma coisa, entendeu? Para ter aqui. Ou vai por outro caminho até você poder ter, porque de repente você ainda não pode ter aquilo, né? Então, assim, tem que entender isso. O que eu faço hoje em dia para eu não sair no prejuízo? Porque, por exemplo, se vamos dizer que aconteça uma trombada dessa e chega um momento que eu falo, desculpe, cliente, eu não tenho isso que você quer. Eu cobro 50% adiantado. Existem artistas que cobram 100%. Porque essa parte aqui eu estou garantindo que pode ser que dê um crepe ali depois. Sim. É muito difícil acontecer. Justo, né? Imagina. Eu acho que isso aconteceu comigo uma vez, assim, sabe? Ó, em todos esses anos, né? Porque eu sou daquela que, assim, ó, o cliente veio falar comigo, eu não consigo admitir ele indo embora sem eu ter resolvido o problema dele, sabe? Sem ter dado uma solução para ele. Então, já aconteceu. Nem que seja indicar outra pessoa que seja exatamente aquilo que do cliente falar, não, Cândice, vamos desistir dessa estampa, vamos desistir dessa ideia. Falar, não. Peraí. Tem tempo? Deixa eu tentar mais uma vez, sabe? Por quê? Porque a gente tem que alinhar essa comunicação, porque não é mole não para você, tipo, arrancar o que tá na cabeça do cliente. Não. Olha, não é mole não, é muita prática. Por isso que é muito legal, até a gente já conversou em outros momentos aqui, você ser um artista que expõe o seu trabalho, que mostre o que você tem, para que você atraia clientes que querem aquilo que você tem. Isso faz com que fique muito mais fácil essa comunicação, porque o cliente vem mais seguro de tipo, ó, bom, eu sei que no mínimo isso aqui vai sair, né? Porque eu já tenho uma ideia do traço, eu já tenho uma ideia de para onde é que vai. Existem muitos, assim, profissionais que começam assim, como você citou no começo. Mas que saco esse cliente não sabe o que quer. Mais que isso, lá vem ele alterar de novo. Ai, mais que isso. E você começa a criar um ranço dentro de você, que isso vai fazer com que você bloqueie esse trabalho. Se você ficar querendo bater no cliente, em vez de ter empatia e entender quem é esse cliente, esse é o único caminho para fluir. Quando eu estava na LAN, que são muitos clientes ao mesmo tempo, de vários tipos, né? Várias personalidades, sim, vários tudo. Se você não olhar para ele como pessoa e entender que, bom, esse aqui é mais ríspido, esse é mais... gosta de mais atenção, isso. Se você não entender isso, você não consegue trabalhar. Você tem que ser maleável, você tem que ser humano, sabe? Então, eu acredito muito nisso. E a gente está falando de briefing, tá? Então, não pense que eu estou fugindo do assunto, não. Porque briefing é comunicação. Comunicação é aprender a lidar com o outro. E você tem que deixar ele confortável para ele te passar o que ele quer. Para não ter medo de, não, eu vou incomodar, prefiro desistir do que incomodar. Você perde o trabalho, meu Deus do céu. Eu vou te dizer que assim, ó, essa coisa assim, desse receio de ser visto como essa pessoa que altera, que de tanto que eu já vi as pessoas falarem mal dos clientes, assim, eu tenho assim, esse medo quanto marca, assim. Tipo assim, eu lido com cliente direto, o meu dia inteiro é falar com o cliente. E tudo que eu faço é tentar deixar eles muito à vontade. Às vezes as pessoas vêm, igual assim, vou dar um exemplo. Tem cliente que é novo, assim, eu já sei que é uma marca menor, eu já sei que a pessoa faz várias coisas no final de semana, eu já aviso assim, olha, pode me mandar mensagem meia-noite, 1h da manhã, 3 horas, tá? A hora que lembrar, manda o WhatsApp para mim. Eu não vou responder, meu celular fica no silencioso, tua conversa vai ficar lá, segundo eu respondo. Eu aviso, porque eu já sei que às vezes a pessoa vai ter uma ideia do nada, 10 horas da noite, e vai pensar assim, não vou mandar para não incomodar. E daí ela perde
o raciocínio e não me manda. Ou, sabe, lembrou de uma amostra, uma coisa assim e não me manda. Então, eu aviso. Mas eu me disponho a isso, é claro. Não quer dizer que tô... Mas eu já vi gente reclamar assim, porque imagina, me manda mensagem, sabe? Eu me coloco à disposição, porque eu já sei que isso é uma coisa que às vezes a pessoa precisa. O que que eu faço? Eu não vou responder quando eu não posso. E tem vários momentos, a maioria das vezes eu não respondo, mas chega lá na segunda-feira, eu vou olhando todos até embaixo para ver o que que ficou, assim, né? E a questão de apresentar, tá? A gente tinha uma. Antes a gente tem a questão do mockup ali, né? Que bota e tal, um desenhinho bonitinho. E daí, antes a gente enviava o croquisinho. Agora, recentemente, as meninas fizeram assim, um croquis que tá num lugar, sabe? Poxa, então massa, porque assim, ó, meu, parece que eu já vejo. Daí, assim, ó, na hora de a gente escolher o croquis, a gente escolhe o croquis com base no cliente. Assim, esse tu usa um croquis mais assim, esse tu usa aquele outro croquis. Porque assim, a pessoa faz pijama, eu faço pijama. Vai apresentar uma estampa num vestido? Eu não vou olhar, vou achar legal. Mas assim, pô, apresentou no pijama, nossa, sabe? Então, onde assim são pequenos detalhes que, por mais que o cliente nem todo mundo vai chegar e elogiar, assim, mas o cliente ele vê, ele super, sabe, percebe esses detalhes, ou se ele não percebe, ele é influenciado por esses detalhes, sabe? Então, às vezes, vou dar outro exemplo. Às vezes, uma estampa, eu já vi muito isso acontecer. Às vezes, uma estampa ser cancelada, daí, assim, tu pega e coloca, faz uma opção dela estourada, assim. E daí, nossa, parece outra estampa. E daí, o fato de tu ter apresentado ela de um jeito que o cliente olhou diferente, tipo, e ele estourada para pensou tentar nela entender pequena, maior. e daí, assim, pensou nela média e maximizada, ela ficou assim, com outra cara, com outra pegada, sabe? Então, nossa, fez uma super diferença. Recentemente eu tive uma cliente que daí ela queria fazer meio que era logo, e daí ela colocou assim, a logo localizada, assim, era uma logo que ia ficar tipo com os rabiscos, assim, e na estampa ela ia aparecer uma arte. E daí ela queria fazer espaçada. Só que eu já sabia que o espaçado não daria certo, porque na hora de cortar, vai ficar blocos pretos, assim, porque o fundo era preto e os riscos eram brancos. Daí eu te falei assim, posso te mandar duas opções? Vou fazer as duas. Uma espaçada do jeito que tu estás pedindo e uma nesse formato aqui. Eu tinha certeza que o outro formato ia dar certo. Só que assim, ela não estava conseguindo entender. Ela achou que ia ficar poluído, ela achou que não ia dar certo. Eu fiz as duas opções, sabe? E esse foi um desenvolvimento, inclusive, que o Matheus acabou fazendo ali o rapó e tal. E a gente fez assim, e daí assim, a gente vai apresentar essas opções. Na hora de estampar, a gente também estampou as duas opções. E ela viu que, gostei mais daquela mais aproximada. Por quê? Porque ela recebeu o tecido dela, botou assim por cima e ela já visualizou. Então, às vezes, aquilo que o cliente fica batendo na tecla, não adianta só teimar com ele, sabe? Tem que mudar a forma de apresentar. Você tem que dar e um assim, jeito estou de fazer mostrando ele desse visualizar. jeito, não tá dando certo, muda o formato. Porque se tu tens tanta certeza e ele não tá captando, é porque ele não tá entendendo a forma como tu tá passando, assim. Então, assim, nesse caso eu fiz assim, porque eu não ia conseguir fazer a parte do mockup, tá? Então, assim, a gente fez dessa forma. E deu super certo. É uma questão de sentir também, porque existe o cliente que não consegue visualizar. Por exemplo, como eu trabalho isso a vida inteira, não importa o que você fale, eu já crio imagem na minha cabeça. Tá? É muito claro para mim. Mas tem o cliente que não tem ainda esse hábito, essa habilidade desenvolvida. E ele só consegue enxergar numa foto, num mockup. A maioria, é muito raro eu precisar usar um mockup. É muito raro. Geralmente as minhas estampas elas já vão ali só no raporte e fechou. Só que se eu sentir que o meu cliente não visualiza, eu vou ter que fazer ele visualizar. Quase E caiu. opa, fica com a gente, filha. E é bem essa pegada que você falou. De repente, se colocar num mockup, deixar ali legal, bonitinho, vai ser ainda mais fácil, mais dinâmico de aprovar, mais tranquilo de alterar. Né? E assim, falando em alterações, o que eu digo sempre, isso como já
falando só no design, você tem que ter o quê? Bom, eu tenho a consciência de que a alteração faz parte do processo, que eu estou alinhando aí uma comunicação por esse briefing com o meu cliente, né? Mas sim, mesmo que a comunicação esteja super alinhada, a alteração pode acontecer, ajustes finais. O que você tem que fazer para que isso não seja sofrido para você e você não precise ficar aí crucificando o cliente, criando aquele ranço que só vai te atrapalhar, que não traz resultado. Você tem que ter um arquivo pensado, organizado, certo, para alteração fácil. Quando eu estou desenhando, quando eu estou trabalhando, bom, o cliente pode não gostar disso, não gostar disso. E eu já vou desenhando de uma maneira que tudo que ele não gostar, eu simplesmente arranco, simplesmente altero. E o meu trabalho é rápido, é organizado, é dinâmico para que o cliente receba rápido essa resposta. E eu não sofra na alteração. E, ó, fatal. Todas as vezes que eu fui cabeção e fiz, não, tô com preguiça, eu vou fazer isso aqui mais fechado. Ó, depois eu precisei organizar. E quem sofreu? A culpa foi do cliente? Não, a culpa foi minha, que sabia que alterações poderiam acontecer e eu previ, mas eu não executei da maneira correta. Então, quando você cria, você já trabalha pensando nos BOs aí que podem acontecer no processo, fica rápido você dar sequência. E a alteração não é um problema se você sabe trabalhar o seu arquivo. Então, no fim, quando você, como artista, joga a responsabilidade para você, não, calma aí, eu tenho que fazer isso acontecer, eu tenho que acolher meu cliente, é meu trabalho fazer o negócio acontecer. E se prepara para que ele flua, para que você também não sofra no processo, só vai, né? Então, assim, ficar criando ranço só prejudica você e você perde um cliente. De repente, esse cliente não tá legal só porque você não soube se comunicar. Porque, olha, eu não sei, sempre os meus clientes viraram amigos, mesmo que eu não trabalhe para eles, me indicam. Por quê? Porque eu trato com carinho, porque eu trato com paciência, porque para mim tudo tá ok, minha gente. Se ele não tá legal hoje, eu já sinto, eu não espero que ele vá me tratar com um abraço, tipo, é ser real, porque o mercado, ele bate na gente, né? Sim, eu tenho uma história de briefing, Cândice, que é bem assim, sabe, bem engraçada, na verdade. Que eu, assim, fiquei de cara quando eu vi o briefing. Que foi um briefing feito pelo outro lado. E geralmente o briefing vem do cliente, né? Uhum. Daí, quando a gente, antes da Avro nascer, a gente participou ali de umas conversas e tal. E a gente desenvolveu uma estampa na Quitanda para começar esse projeto, assim, né? Do Bom, gente, quem não sabe, a Avro é uma nova empresa ali da Lancaster que faz produções em pequenas quantidades, tá? Então, a Fran, como trabalha na Lancaster, estava começando a desenvolver sua marca, já serviu ali de teste para o começo. Isso, e daí na época o André tinha comentado, né, sobre a história que ele conta, né, para o filho dele todas as noites, e daí é uma história do galo. E daí, vamos fazer uma estampa do galo, então, né, dessa história e tal. Eu acho assim que admirei muito assim a atitude e tal, de nossa, todo dia contar uma história, a história todo dia é diferente, o galo sempre morre, e tipo, é uma história engraçada, onde o galo morre e todo dia ela é diferente, só que o ponto-chave era o galo. Daí um dia ele me mandou assim, 2 áudios, ele contando mesmo, né? Gravou ali na hora que tava contando, né, a história do galo e tal. E daí eu fiquei, nossa, que massa, assim, foi 2 áudios gigantes. Daí tinha a história do galo. E daí, assim, o galo aparecia lá no final, sabe? Tinha toda a história. E lá no final, assim, descendo o morro e tal, o galo morria e tal. E daí o filho dele, assim, aparecia no áudio, ria, sabe? Deu, gente, que máximo. Daí eu pensei assim, tá, tem que criar uma estampa, né? E a gente ia criar lá com a equipe da Lancaster. Só que eu fiquei encarregada de pegar a história do galo, passar um briefing, pensar na estampa junto, né? Tipo, ele não foi através de mim, assim, porque daí a estampa ia ser eu que ia fazer o pijama e tal. Daí lá fui eu pesquisar esse galo, e galo morto. Pensa,
Gente, eu pesquisei galo morto. Só apareceu coisa trash, apareceu macumba, apareceu um monte de coisa que eu não tenho noção. Eu pensei, Jesus amado, tipo, ferrou, sabe? Como que eu. Daí eu ficava pensando assim, gente, mas sabe assim, aquela aqueles que cai a bigorna, que tem salto o olho. Na minha cabeça eu imaginava. Só que eu ia procurar a imagem, eu não achava, e não achava, e não achava. Daí eu falei E eu assim, já gente, olha. imaginei milhões de galos aqui. Assim, gente, preciso de ajuda, porque não tá rolando. Tô tentando fazer um briefing, mas assim, não tá rolando. Eu consigo imaginar o contexto, daí peguei e eu mandei um áudio. Contei a história, daí eu falei assim, transformei assim, como eu sabia que a história tinha lugares diferentes, a estampa ela não podia ser de um único lugar. Então eu pensei num galo viajante. Um galo viajante que aparecesse ora morto de uma forma engraçada, ora viajando por aí. O link tinha que ter um link lá com a história do André e tal, com o André, né, para conectar também com o filho dele e tal. Eu mandei um áudio assim de uns 5 minutos, disse assim, gente, eu preciso de ajuda, não tá dando certo. Os galos que eu tô pegando aqui são muito ruins. E daí elas me mandaram o briefing, sabe? Aí, tipo, eu não tava conseguindo. E antes de elas criarem uma estampa, elas fizeram, quem fez foi a Deb, maravilhosa. Eu disse, até hoje, assim, eu babo nesse briefing, trouxe ele impresso aqui, que eu disse, gente, que briefing maravilhoso. E daí, assim, o briefing ela trazia, né? Tudo aquilo que eu acho que o designer quer, sabe? A ideia do traço, as expressões dos bichinhos todos, sabe? Ela colocou expressões para inspirar o galinho. Susto com perigo, irritado, confuso, pensativo, feliz, sabe? Locais que acontecem a história dela, foi linkando vários lugares que era por onde ele ia passar, o que acontecia, ela descreveu tudo. Acessórios ou ícones que poderiam juntar nessa estampa, colocar algumas coisas no fundo, né? E daí, quando ela me mandou isso, gente, eu já visualizei a estampa. Já sei como ela vai ficar. É bem isso. Nossa, e daí assim, tipo, parece assim que a minha cabeça, assim, nossa, já. Então, por que eu trouxe esse exemplo? Porque às vezes o cliente ele não vai saber o briefing. E quando eu falei já uma vez com o designer falando sobre briefing, daí eu falei assim, então, porque tem que saber o traço. Daí eu fiquei naquela assim, né? Tem que saber o traço, tem que saber o traço, me achando que o cliente tinha que saber o traço. Daí fui ver, gente, eu sei o que é aquarela, eu sei o que é, sabe, eu sei algumas coisas. Mas aquele dia tu falou comigo, daí tu assim, daí já é tinta acrílica e tal. Eu disse, gente, oi, tinta acrílica, nem sei, prazer, Fran. Por Entendeu? isso que é importante uma imagem de referência, porque o artista tem que saber como que ele vai reproduzir aquilo ali. O cliente, ele sabe o que ele quer. E o artista tem que falar, não, para reproduzir isso, eu vou usar X coisa. Se vocês escutarem um estouro aqui, é a Pixel que tá me sabotando, ó, total, total. E então, daí essa parte, assim, quando ela me mandou, nossa, eu achei assim incrível. E daí eu consegui visualizar, e daí depois desse ela negócio fez um roteiro, ela fez um storytelling, ela fez a história toda, o conceito. Muitas vezes, dependendo da marca, quando é uma marca mais elitizada, que realmente conta histórias na sua estampa, a gente recebe isso. Né? Ele fala assim, ele fala, por exemplo, ó, essa menina, porque aí você imagina a persona que vai usar. Essa menina é uma viajante, está em tal lugar, consome tais coisas, tem o cheiro de tal coisa, comeu tal coisa, sabe? Tipo, você conta uma história. Então, existe esse cliente que a estampa é uma história, né? Mas esses são os mais raros. E sim, a gente, como designer, pode guiar, né? Pode mostrar ela. Você mandou um áudio, já tinha outros áudios contando essa história, e o que ela fez foi simplificar. Ela visualizou cada cena e mostrou um caminho. Então, ó, eu posso fazer nesse traço, vamos fazer nesses lugares, né? Então, ela brifou. Quem brifou foi ela, o storytelling que vocês contaram. Ela não criou nada, ela tirou tudo do que vocês falaram. Então foi uma troca diferente, né? Porque assim, às vezes a gente, por exemplo, não sabe exatamente aquele,
Por exemplo, eu fui brifar outro, né, que eu passei para o meu irmão, que é uma que a gente vai lançar. E, nossa, daí eu tinha, assim, bem certo na minha cabeça. Eu cheguei a desenhar na peça como eu imaginei que ela seria e fui falando, assim, e fui dizendo todos os detalhes. Porque na minha cabeça, aquilo já era muito certo, né? Muito claro. Agora, daí essa do galo já não era, sabe? Então, às vezes, tem coisas que o cliente vai querer e assim, né? E a gente, como cliente, eu acho que antes alguém colocou a questão da se tem alguém, né, que tem aí que tá ouvindo a gente, né, que também tá criando uma marca, que tá fazendo esse processo e tá aqui do outro lado como cliente, o que que eu indico também, né? Recebeu mais, não resolve na hora. Na verdade, sim, para tudo na vida a gente devia pensar um pouco antes, né? Mas faça isso, né? Já pensando assim, vou deixar para vou olhar hoje. E assim, tu olha, daí eu faço isso, assim, eu, né, vou ali, imprimo ali em mais tamanhos, daí olho hoje, daí olho amanhã, sabe? Até porque assim, na hora tu também pode amar e depois tu pode ver um detalhe ou outro que dava para dar uma mexidinha, que isso ia te ajudar também de uma forma técnica e tal. Então, assim, às vezes a gente também, assim, né, enquanto cliente, se policiar para não fazer isso, eu concordo, sabe? Dá um tempo, né, olhar com calma. E também, às vezes, quando a pessoa conta o porquê que ela fez as coisas, também ajuda, tá? Eu fiz eu passo às vezes artes para o Instagram para minha sobrinha fazer. E daí ela fez uns pro Dia da Mulher, e daí ela me mandou, assim, só me mandou. Daí eu olhei, tá, daí eu não conseguia na hora, daí eu olhei depois e tal, só que era meio urgente. Daí quando eu fui responder para ela, daí eu falei assim, e tal, eu botei esse detalhe assim por isso. Daí eu, opa, Agora faz sentido. agora faz sentido esse detalhe. Sabe, eu ia eliminar o detalhe, e se é uma pessoa que assim, tá, elimino. Tá, tipo assim, só faço. Não, não, tá, eu elimino. Só pra te saber, eu coloquei por causa disso, tá? Daí a pessoa já, tem um contexto aí, sabe? E é a mesma coisa, assim, com qualquer outra coisa. Outro dia também, tava conversando com uma amiga que tem uma marca, daí também era de signos e tal. Daí eu falei, eu não gosto de lilás. Daí o meu signo, que era aquário, tava lá, que era um roxinho, assim, né? Daí eu disse, eu não gosto. É porque é a cor do signo. Eu, agora talvez eu já goste um pouco mais. Porque assim, faz um sentido, sabe? Tem uma explicação por trás. Claro, pode ser que seja o meu perfil de pessoa também, né? Mas tem pessoas que, se tu comenta o porquê, vai entender, né, da onde tu tirou, né? Por que tu colocou isso aqui, sabe? A pessoa não tá dentro da cabeça, às vezes não sabe o porquê, né? Então, uma ideia. A grande questão de tudo que a gente falar, se a gente olhar por cima, a gente está falando de atendimento, de diferenciação em atendimento. Quanto mais você humaniza seu atendimento, mais você se diferencia, mais você se destaca, mais você cria relacionamento com empresa, cliente, equipe, todo mundo que lhe cerca. A partir do momento que você se predispõe a entender, a se fazer entender e a entender o outro. Então, novamente, briefing comunicação. Você pode ter um checklist. Por exemplo, coloquei aqui, você pode ter história, você pode ter a técnica, né? O traço, você ter referências, imagens de referências para lhe guiar. A técnica da estamparia, que vai ser, porque dependendo da técnica, a gente precisa de mais informações ainda. E a gente precisa de uma medida de elemento, um tipo de raporte, segmento. Então, você tem, depois disso, gente, que é o basicão, todo o resto é relacionamento. E aí, você consegue se destacar como representante, como designer, como estilista, a partir do momento que você entende que a sua comunicação tem que fluir, tem que acontecer, se fazer entender e acolher, né? E isso te torna um profissional diferenciado. A um ponto que depois, mesmo que você não possa mais atender aquele cliente, quantas vezes aconteceu isso? Não, mas a Candice não está mais fazendo atendimento. Não, mas eu quero falar com a Candice, que é a Candice que vai resolver. E, tipo, nem seria eu que ia fazer, mas eu tinha que conversar. Por quê? Por saber conversar, por saber acolher e deixar aquilo que você falou, o cliente livre para ele se expressar, para ele não se sentir incomodando. Olha que coisa mais horrível você
ter um cliente que ele acha que ele não pode falar com você porque ele vai te incomodar. Isso faz com que, em algum momento, ele não vai querer desenvolver com você, de tanto medo que ele tem de te incomodar. Você fala, não, para tudo, vamos testar, vamos brincar, vamos fazer isso. Vamos. Quando você mostra a sua empolgação, a sua vontade de fazer esse trabalho de verdade, aqui sendo verdadeiro, não é nada de usar máscaras aí, porque você não consegue sustentar, sentir isso como verdade, se empolgar de verdade com os projetos que você faz. Só flui porque você se empolga mesmo. E esse medo, assim... Eu tinha feito umas 50, de tanta coisa. Que a gente só não vai ter dinheiro para fazer tantas, né? Então, por aí. Olha só, isso que eu te falei desse medo, desse receio de incomodar, eu nem tô falando de mim só, não. Sim, tô falando daquilo que eu vejo todo dia com os clientes, sabe? Porque assim, um estilista que trabalha numa grande marca, ele pede uma arte, ele pede outra arte, daí não dá certo, ou ele tem medo de alterar, e daí ficar alterando e não dá certo, ele tem muito medo, porque ele faz parte de um grupo, e esse grupo pode ficar taxado enquanto empresa, como uma empresa chata. Ele se preocupa, porque ele está ali. Claro, tem pessoas que não se preocupam, mas tem essas outras também. Por isso que eu digo que, assim, tu começa um relacionamento, tu já sabe se é alguém que tu precisa dar um limite bem detalhado e dizer, olha, vou formalizar no e-mail para que a gente deixe bem certinho qual é o seu limite. E aquele que tu pode deixar mais livre, porque ele também vai se preocupar com esse limite, né? Tem essas diferenças, por isso que conhecer é bem legal, assim. Mas, pois é muito... Eu já passei por isso, tá? De, conhecer cliente, trabalhar para ele, fazer para ele, aí fazer uma estampa, ele alterar 1000 vezes, ok, até um ponto que falar, não, a gente não vai usar mais. E eu não ter cobrado antes, não ter amarrado um combinado por e-mail, não ter, sabe, falado, não tem dessa. Por quê? Porque eu fiquei horas em cima desse trabalho. Eu não estou fazendo aqui um acervo de vendas onde eu vou deixar ali livre. Não, eu estou fazendo uma arte sob demanda. Estou deixando de fazer outros trabalhos para fazer esse trabalho. Então, é muito triste quando uma empresa ou cliente, porque aqui a gente está olhando os dois lados. Nós, designers, acolhendo e também o cliente entendendo o impacto que isso tem, né? De simplesmente não quero mais. Calma aí, gente. O desenhista ficou horas fazendo. Ele pode ter deixado outros trabalhos de lado para você simplesmente valeu aí, até a próxima, meu irmão. Isso não existe. Né? E quando isso aconteceu comigo, depois de muitos anos já de estrada, eu queria dar na minha cara, porque eu não podia nem reclamar, porque eu não comuniquei, porque eu não falei, porque como já era um cliente antigo, né, que eu já tinha trabalhado várias vezes, eu não me imaginei que eu faria as alterações, que eu faria o desenvolvimento, e na hora de, ok, vamos finalizar, não vou precisar mais. A culpa é de quem? Minha, de não ter amarrado um combinado. Porque, infelizmente, existe esse profissional que acha... Não sei o que eu acho. Eu não vou falar que é para não... né, então, mas sabe o que eu ia dizer também? Que eu acho que é legal? Loucura. Igual assim, tem gente que tem facilidade. Porque igual assim, tu tens uma facilidade para falar também, né? Tem designer que é mais assim, não vai ter essa facilidade... para falar assim, até para expor esse lado, né? Não sei se tem alguém aí que está ouvindo a gente que tem essa dificuldade. Mas eu acho que às vezes uma maneira de tu falar é o seguinte, deixa uma coisa escrita, linda, bonita, como, né? Tipo um layoutzinho legal e tal. Tipo assim, coisas que eu combino com todos os meus clientes. Sim, eu já gostei dessa frase, sabe? Regras. Vou colocar essa frase no meu e-mail. E daí, assim, coisas que eu combino com todos os meus clientes. Daí eu vou lá e comecei a conversar com um novo cliente, e daí esse cliente, vamos fazer e tal, tá. Antes disso, eu só te mandar um arquivo que eu mando para todo mundo que eu começo, assim, que daí ali tem uns detalhes e tal, tudo bem? Sim, tudo bem. Combinados. Aí tu vai mandar, a pessoa vai abrir, ela vai ler,
tá tudo certo quanto a isso? Tu não precisou dizer assim, olha, eu tenho 3 alterações, eu tenho isso, eu vou te entregar nesse tempo. Se tu tens essa dificuldade, amarra dessa forma. Porque assim, ó, vou dar um exemplo. A gente tem o manual lá da Lancaster, né? É um manual de qualidade. Quando eu começo a conversar com o cliente, que eu falo que tem um manual de qualidade, que ele tem que assinar uma coisa e me devolver, ele já quer correr 3 dias, porque ele fica acha apavorado. que ele tá querendo vender o rim para mim, assim, sabe? Não é? Aí eu mando um áudio, já. Oi, tudo bem? Então, não, ó, isso aqui é só porque é uma forma que a gente tem de trabalhar internamente e tu precisa E saber. você entender Isso, daí os assim, nossos e daí combinados. assim, se tu não concordar, tu já me responde agora, antes de a gente fazer. E assim, ó, eu preciso que tu assine, não por nada, mas porque eu sou representante. A Lancaster não sabe que eu tô falando contigo, e essa é a forma de ela manter isso arquivado e garantir que a Fran falou contigo. Que ela não tem esse contato contigo, eu sou a pessoa que tenho, essa é a minha tarefinha. Então é por isso que tu tens que assinar. Mas te dou um tempo, tu pode ler, me passa o que que tu não acha legal. Tudo é muito conversável. Então, assim, sabe? É um documento, e daí tu manda. Então, assim, coisas que eu, né? Eu já que eu não tenho coragem de. Tipo assim, eu já não sou vai nos ficar meus e-mails, falando, sim. mas tá escrito. Nos meus e-mails eu já sou bem sutil, eu sou bem tranquila no que eu falo, mas é que eu adorei a sua frase e ficou mais fofa que a minha e a sua que eu vou botar daqui para frente. Não, mas porque é um alinhamento de comunicação. A gente tem que estar constantemente melhorando a nossa comunicação. Exatamente para isso, para o cliente entender que sim, né? Por exemplo, a Candice é super legal, vai me dar todo apoio, todo suporte, mas a Candice tem alguns limites. A Candice tem algumas regras, porque esse é o ganha-pão dela. E quando ela faz um trabalho, ela deixa de fazer outro. Então, né, é um negócio. E a gente tem que amarrar os combinados. Né? Sem combinados, a vida vira uma loucura. Isso é na vida pessoal, na vida profissional. Os combinados estão aí para nos ajudar. Quando fala assim, olha, isso vai ser bom para mim, vai ser bom para ti. E eu tive, assim, vários clientes que já, assim, de cara já me falaram, não vou assinar. Por que eu tenho que assinar? Porque não tô... Como se gente, olha só. Olha que legal. É um documento que tu tens, tipo, de uma garantia. E daí, assim, a gente tá aqui, a gente tá um combinado. Um combinado, não só um combinado meu, é um combinado que a gente parou um tempo para criar. Né? Porque assim, eu sou cliente. O designer falou comigo. é um combinado que eu, como cliente, não criei, mas o designer criou. Mas não é um combinado que facilita para ele, é um combinado para nós dois. Para os dois. Né? O briefing é um combinado. O briefing é a comunicação. Né? Então, assim, vai muito além de algumas informações. É todo um atendimento, né, Fran? É todo um olhar. Eu acredito muito, sabe? E aí eu entro um pouquinho falando do Fábrica, que é o meu curso de estamparia, né? Eu tenho muito mindset dentro do Fábrica, justamente porque eu acredito nesse profissional diferenciado, num profissional que se importa com o que está acontecendo, independente de qual seja a posição dele, sabe? Para mim, a maior loucura que sempre existiu era estar dentro de uma empresa e só porque o profissional não era um líder, não estava nem aí para as coisas. Tipo, cara, você tem que agarrar todos os trabalhos que você faz com unhas e dentes, como se aquilo fosse tudo para você. Por quê? Porque vai seu nome. Eu digo que onde você toca, tá seu nome. Como você quer ser lembrado, como você quer ser indicado, como que você quer que quando alguém fale no seu nome ou no seu trabalho, o que vem junto, qual que é o peso que carrega. Então, você ser um profissional diferenciado inclui todo esse pacotão. Poxa, Candice, eu sou mais tímido, como é que eu vou fazer? Aos pouquinhos, você vai encontrar o seu caminho de lidar com o cliente. Olha, essa dica da Fran foi maravilhosa. Pô, escreve uma cartinha ali. Escrever vai ser mais fácil que falar. Então, do que você escreveu esses combinados antes, né? E depois vem brifar e tudo mais, você já manda isso para o seu cliente, você vai estar mais tranquilo depois
no conversar com ele, porque você não vai estar com aquela preocupação de que você não falou tudo que tinha que falar, né? Porque você já colocou ali. Porque se você não tem a facilidade ainda, a habilidade desenvolvida do falar, que também é praticando que a gente melhora, vai ver meu primeiro vídeo aqui lá no YouTube e depois você me conta. Né? Você vai ver que terror da madrugada. Então, assim, se você não tem hoje essa habilidade desenvolvida, arranja um jeito de se comunicar para se fazer entender, que fique mais fácil para você, para que depois esse alinhamento, né, flua. Então, assim, a comunicação pode vir de qualquer jeito, desde que comunique, desde que seja clara, desde que seja limpa, sabe? Então, gente, e somando assim o que tu falou, Candice, de assim, de tudo que tu pegar e tal, tem uma coisa assim que eu percebi durante, né, toda a minha carreira dentro de empresa, fora de empresa também, que às vezes a gente aprende muito a fazer, né? E a gente esquece que saber vender o peixe, quando eu fui uma vez falar com o pessoal de moda ali da Univale, eu levei uma apresentação sobre isso, assim, tipo, a arte de vender o peixe, porque saber fazer é muito importante e saber vender aquilo que você fez, saber contar para o outro aquilo que você fez também é importante. Eu não sei, às vezes até mais. Não contar além do que tu sabe fazer? Não, né? Pelo menos eu não considero. Vai vender a verdade. Mas, pelo menos assim, saber falar. Porque eu já vi muita gente e vejo muita gente assim que, nossa, talentão incrível, assim, tá em um lugar e esse lugar não valoriza. E esse lugar não valoriza porque nem enxerga a pessoa e tudo que ela sabe. Porque ela não sabe se vender. Isso, exatamente. Assim, eu lembro quando eu fui trabalhar na Lança, assim, poucas pessoas entendiam de jeans, além dos estilistas, né? Então, assim, quando eu conversava com alguém que era de outro setor, eu não falava só do problema que aconteceu. Eu já parava uma meia hora, se eu tivesse que falar do permanganato, do cloro, do usage, porque o cara pega com a pistola, porque é assim que funciona, eu parava. E isso fez com que as pessoas olhassem para mim e, né, não só eu, é claro, outros profissionais também da área do estilo, principalmente, como assim, nossa, super entende o jeans. Eu super entendia mesmo, porque eu trabalhei no laboratório. Mas se eu não falasse nunca disso, ninguém ia imaginar. É assim, como que a pessoa não tem uma bola de cristal para saber se a pessoa sabe? Isso que você falou, Fran, ó, eu já falei muito, tá? Já falei muito sobre isso. Cara, você ser um profissional que realmente conhece o processo. Assim, se você for uma pessoa curiosa, vai ser muito prazeroso você conhecer o processo. Porque assim, ó, eu amo fuçar dentro da fábrica. Eu amo. Eu também. Saber o porquê que eu tô fazendo aquilo ali. Não dá de louca, porque quando você sabe o que você tá fazendo, você pode ainda melhorar o processo. Só que quando você fala com outro profissional, que na hora ele já sabe que você sabe o que você tá falando, que você não, ele te trata de uma maneira totalmente diferente. Porque, infelizmente, você vai encontrar no mercado um monte de gente que enrolou, que não quer saber, que quer passar para frente, que quer resolver rápido, porque ele já tem uma lista de problemas ali para resolver e você é só mais um, e ele vai te dar a solução mais rápida para ele. Essa é a verdade, né? Só que, pô, não. Ela sabe o que ela está falando. Então, calma aí. A minha postura também muda. A postura da conversa muda. Tudo muda quando você é um profissional que sabe o que você está fazendo. Quando você está ali, ó, perdidaço, que não sabe a que você veio no mundo, tá? O que todo mundo está te falando, você está falando amém. Gente, não dá para viver assim. E é bem o que a Fran falou, você sequer é valorizado. Você é só mais um no meio da galera ali, ó. Vamos lá, meu irmão, que eu não tenho tempo para você. Eu assim, ó, que às vezes, né, nem preciso, não, pega um cliente novo, nem vou desenvolver. Eu pego um cliente novo, eu já abro o site, eu abro o Instagram. É meio que assim, ó, na hora, sabe? Eu vou abrindo o site, vou abrindo o Instagram e vou vendo o tipo de produto. Aí eu já vejo assim, eu uso esse tecido, olha, eu já posso indicar esse tecido, tem esse tipo de peça. Claro, fui estilista, então assim, tem uma facilidade. Eu olho pro produto, eu já imagino o tipo de tecido que vai usar. Mas assim,
imagina o designer, imagina assim, ó, tu vai falar, eu vou falar, né, com uma pessoa nova e tal, e daí a pessoa já vai lá e já comenta assim pra mim, sim, eu vi que tu fez aquela estampa, e foi uma estampa assim, lá que eu comecei, uou! Ele Já me prestou atenção em pesquisou, mim. já me stalkeou, já sabe alguma coisa de mim. Então, assim, às vezes tu vai lá, pesquisa tudo, e daí tu não fala nada, assim, no meio da conversa, sabe? Tipo assim, tu olhou todo o cliente, tu fez toda uma análise, tu pensou um monte de coisa. Na hora do atendimento, tu não comentou nada para ele sobre isso. Ele não sabe que tu fez isso. Então, assim, por isso que, assim, essa parte da comunicação, sabe? Ah, sim, eu vi naquela arte que tu fez, né? Lá na coleção tal. Ah, sim, isso, né? Quando tu fala, porque às vezes tu Solta. faz toda uma Só análise. porque você está interessado. Isso. Bota para fora, assim, né? A pessoa já vai ficar assim, ai, realmente, ela não tá falando isso da boca para fora, ela tá falando isso porque ela E viu assim, nas minhas coisas, né? é para quem escuta a gente que depois essa live fica salvo, né? Outra galera vai passando aí. Gente, seguinte, se você está num momento hoje que você ainda não tem ainda não se sente livre para fazer dessa maneira, não tem problema. É como eu falei, você está começando e você vai desenvolver essa habilidade. Você vai desenvolver seu feeling, você vai, não acredita em você, você vai desenvolver tudo isso com a prática. Os primeiros atendimentos vão ser enroscados, vai dar até dor de barriga, vai, porque dá em todo mundo fica nervoso quando tem que começar uma coisa nova. É desconfortável, o novo é Quando desconfortável. eu saí de Diga. estilista e virei representante, meu, ligar para um cliente era um parto. O medo de assim, o que que eu vou falar? Por que que ele vai querer me atender? Sabe? Quem sou eu na fila do pão? Quem que sou eu na fila do pão? Mas eu fiz uma lista, eu fui olhando assim sites, fui fazendo uma lista de toda a região. Eu acho que eu listei uns 100 clientes, assim. E já comecei ligando por aqueles que eu já sabia que nem iam me dar muita trela, assim. Porque daí eu já ia perdendo a vergonha, e eu já ia perdendo a vergonha. Então, assim, a gente só desenvolve isso na prática. Na É prática, fazendo. não tem. Aí tem que escolher por onde começar. Assim, tem aquele cliente que tu quer super atender, e assim, tu já tem esse receio, tá? Tu não começa por ele, começa por outro. Começa, Pratica ali, depois tu ataca lá, né? ganha um pouquinho de Mas faz experiência. um esquema aí de ataque, de Não, por super, onde vai super, começar. Fran. Super, porque realmente é. E a gente vai perdendo medo. Eu falo mesmo aqui das mídias, né? Eu demorei um ano, Fran, para ter coragem de ligar essa ao vivo aqui, ó. Um ano. Começando, postando conteúdo, eu quase morria para fazer um vídeo no YouTube. Eu demorei um Nossa, eu ano nem para pôr a consigo te cara aqui. imaginar quase morrendo para fazer um É, vídeo. porque você me conhece fora das mídias e você sabe que esse é o meu jeito, né? Uhum. Mas pessoalmente, para mim, eu sempre tive muita facilidade desde criança. Então, para mim, sempre foi tranquilo falar. Mas quando eu entrei, né, em mídias sociais, assim, aí é como se eu nunca nem falasse. Como se eu nem falasse aquilo, era uma loucura. Mas é tudo o quê? Mindset. Mindset. Só que assim, Sim. a partir do momento que você se propõe a fazer algo, se propõe a fazer bem feito. E comece com o que você tem hoje e vai construindo a sua trajetória, vai construindo o seu caminho. Daqui, depois que você fizer 10, 20 briefings, você nem vai mais. Tem muito checklist que você não vai nem usar mais, porque o negócio só flui, entendeu? Só flui. Então, por exemplo, eu mesma, apesar de falar, amarra isso, amarra aquilo, eu faço assim, ó, escuto o cliente, escuto, anoto e meto bala. Que é o que a gente fala aqui no Vem Rabiscar também, assim, que a gente fala muito com quem está começando marcas, principalmente, né? Então, assim, a minha régua vai ser diferente do outro, sabe? Não é porque eu falo isso que eu não tenho volta e meia o mesmo lapso, assim. Porque, assim, Sim, volta e meia eu tô lá. Gente, mas assim, tenho 3.500 seguidores na Quitanda. Vai, daí tem assim marcas que já tem tipo 10 mil, ainda não cheguei lá, já fiz vários posts. Daí eu começo a ver assim, não, mas olha só, eu já faturo isso, já faturo aquilo.
Cara, pra mim tá bem caminhando, assim, eu tô numa crescente. Daí eu volto ao conselho que eu dou para as pessoas, que é o quê? Para de se medir na régua do outro. Porque, assim, a gente Não tá na pele do outro, compara. não É, sabe quando, o que já passou, se são seguidores de verdade, se não são, se são, o que a mas, pessoa já Lu, fez isso para chegar tudo não lá, importa. o que tá É vendendo, o que tipo, não tá vendendo. E eu acredito que como designer também, assim, às vezes a pessoa deve olhar é, assim, ai, fulano, sei lá, né? Ai, pegou um monte de cliente, ai, às vezes eu ainda não tenho, ai, é porque eu não sou bom, ai, é porque... Não, sabe? Olha para si, assim. Só que é um treinamento e eu acho que mesmo tu treinando é é uma uma coisa constância. constante. É tipo assim, essas coisas que a gente botou aqui para lembrar, sabe? É colar na parede, opa, não se medir pela régua do amiguinho. Bem isso. Não, mas é total. É, a gente também fala muito de tipo, não compara os seus bastidores com o palco do outro. Porque a gente É, mostra o que está redondo. Né? Eu ainda gosto de mostrar muito, tipo, o dia que não tá bom, o dia que tá mal, o dia que deu tudo errado, o dia que, sabe? Porque isso é real. Não é todo dia que é redondo. Só que todo dia tem aprendizado. E amanhã você pode fazer melhor, pode estar melhor, mas é sempre se comparando com o seu, sabe? Com a sua vivência que acontece. Às vezes você tá olhando o palco do outro, achando que tá tudo redondo, você não sabe o que está acontecendo lá, né? Você não sabe, é uma ilusão. É tudo uma ilusão. Então, assim, por isso que quando eu vim para essas conversas aqui, a gente sempre faz questão de não deixar muito roteirizado, que é justamente para a gente, ó, falar, porque sim. essa é a real. Então, assim, o mercado têxtil, né, a estamparia, ela é próspera, ela é rica, mas não é fácil. Só que aí eu falo, qual profissão é fácil? Qual meio é fácil? Não importa, não importa a profissão, o mercado, a área de qualquer pessoa que você converse, deixa ela reclamar. Deixa ela. Ah, porque eu não consigo entrar, porque eu não consigo cliente, porque eu não consigo isso, porque eu não consigo aquilo, porque o fulano, o cliente é ruim, o cliente é isso, o cliente é aquilo. Gente, é a mesma reclamação em qualquer mercado. Porque todos nós temos o hábito do reclamar, achar que é difícil, a grama do vizinho é mais verdinha, tá? É sempre. E Hoje, é qualquer hoje eu lugar. ainda falei assim para a Sinara, né? Porque na Quitanda a gente tem a ideia, assim, né, de a gente ser uma empresa que lida tudo muito mais online, assim. Porque eu não quero, eu disse para ela, hoje a gente estava falando disso, assim, não quero estar sempre aqui no Maracajá. Sei lá, daqui 3 anos, né, a pandemia acabando, se Deus quiser, a gente pode, vou fazer um intercâmbio, uma coisa assim. Eu quero estar trabalhando de lá muito bem trabalhando, assim, não uma coisa pela metade nem nada. Então, para isso, eu sei que eu vou precisar melhorar. Porque daí eu falei para ela, eu passei um briefing para minha sobrinha, daí eu alterei, daí ela falou assim, ficou confuso. Daí eu falei para minha irmã assim, preciso melhorar. Então ela olhou assim para mim, tu não cansa de ficar sempre nessa, de ficar tentando melhorar? Daí eu falei assim, isso, eu sei que eu preciso melhorar. E se eu sei que eu preciso, eu consigo mudar. Agora, se eu quero que o outro Acomodar. melhore, enquanto sou eu, tá ali na minha mão. Posso melhorar, sabe? Se ela não entendeu, se ela... É difícil. Na hora a gente te dá um Eu vou nervoso, eu de assim. novo. Mas eu volto e penso, não, eu vou melhorar. Eu quero Mas, trabalhar Tia, dessa forma, eu vou aprender a melhorar. exatamente. Mas a questão é a seguinte: quando você usa essa busca pelo melhor, por uma perfeição, a gente sabe que não existe, né? Quando a gente vai nessa constante, eu sou muito assim, nossa, total, eu sou um veneno comigo às vezes, sabe? Essa que é a questão. Quando você usa o melhorar como algo prazeroso, gostoso, porque eu curto o desafio, porque eu curto ser melhor amanhã, porque eu gosto dessa mudança, isso é bom. Não pode deixar esse eterno melhorar te travar, te fazer sofrer, te impedir. Então, assim, aquela Sim. história. Eu tenho que melhorar, então com o que eu tenho hoje eu não posso começar. Eu errei, não foi bom, então eu vou sofrer. Eu não sei o que, não sei o que, então eu vou criar ranço. Então agora eu odeio tudo. Entendeu? Então, Sim, esse sim. melhorar, né? Não, eu E sei que tem que ir você tá tentando, na né? vibe Tipo boa. assim, melhorar e ir fazendo. Nossa, eu sou Exatamente. total.
não, enfim, não sei se as pessoas têm opiniões diferentes disso, assim, né? Tudo bem, eu super respeito, mas eu acho que é fazendo que a gente é errando, que vai melhorando, que vai fazendo e que vai testando. Tanto que nessa ideia, assim, de criar a marca, que às vezes tu fica ali, não sei quantos anos, né, pensando, bolando na ideia, e daí o mercado já mudou, e daí o mercado já mudou de novo, daí o mercado já mudou de novo. E de repente tu não testou tecido, porque assim, a gente começou aquitando e a gente já testou várias coisas, sabe? Já teve coisa que a gente viu que não deu certo, já teve coisa que a gente errou, já teve coisa que a gente errou, que são coisas que eu, como estilista, meu Deus, errei isso. Como pude? E assim, por Como isso que foi eu capaz? falo, às vezes as pessoas olham assim, ah, eu não sou da área, então eu não consigo. Mas a gente que é da área também erra. E quem está lá dentro da empresa também erra, porque às vezes acontece, o processo não está amarrado, né? Tem alguma coisa que ficou e que escapou e que não olhou direito, enfim. E acontece contigo também. Então, assim, Oh, tu tem um processo, né? Tu tem o... Mas, assim, não quer dizer que tu vai 100% seguir ele, que tu vai 100% acertar, que tu vai ser sempre não, a gente o está que a gente aqui busca é sempre estar errando aprendendo, melhorando o processo para errar menos, mas menos. acontecem erros novos também. O tempo todo, um erro E novo. assim, daí eu olho para aquilo e eu penso, tá, beleza, agora a gente aprendeu com isso, fechou, sabe? Partiu pro próximo. Não, Eu é fico bem que é bem para o próximo engraçado, assim, a erro. hora de planejar, chega dos erros do passado, é hora de planejar os erros do futuro. No futuro. Mais ou menos isso, cara. E tem que se divertir com isso, entender que faz parte. E sabe, não é todo dia que vai estar feliz, não é todo dia que vai estar bom, mas quando você entende o que você está fazendo, por que você está fazendo, você faz aquilo que você ama. Eu amo essa bagunça aqui do texto, sabe? Eu amo tudo isso daqui. Eu quero outras coisas também, porque eu amo a minha arte além, né? Eu quero expandir. Mas eu não consigo imaginar a minha vida sem isso também, que faz parte. E é como assim, ninguém vai me dizer que eu posso fazer só isso, né? Eu quero pôr a mão em tudo, eu quero fazer um pouquinho de tudo, só espero não enlouquecer no caminho. Mas eu quero, sabe? Quero mais. Então, assim, a gente tem que se permitir e ir organizando a cabeça, né? Aprendendo com os erros, vendo onde a gente está falhando. A gente é super humano. Eu disse para Ruby, na primeira live. Falei assim, Rubi, quando a gente tira o peso das costas de querer ser perfeito, de querer saber tudo, de querer ser impecável, a vida fica muito mais leve. Eu só consegui começar a criar conteúdo quando eu pensei, cara, eu não pretendo ser perfeita, eu não pretendo ser a dona da verdade, eu não pretendo nada disso. Ó, acabou, só foi. Então, se errar, errei, se deu BO, deu, e só vamos. Eu tô dando sempre aquilo que eu julgo que hoje é o meu melhor, né? E isso a gente tem que fazer com tudo, no nosso atendimento, no nosso trabalho, na nossa amizade, nas nossas vidas, blá, todo esse rolê, né? Bem Isso, e aquariana assim, é agora, uma hein, Fran? montanha russa, né? Às vezes, assim, é como tu disse, assim, nem sempre tu vai estar feliz, e assim, quando Não, tu entende isso, tu também não te cobra tanto isso, sim. assim, né? Então, assim, eu acho que quem tem marca, pelo que eu acompanho, assim, das pessoas, eu acho que também é bem isso, assim, daqui a pouco tô triste, daqui a pouco tô feliz. Um dia acorda querendo fazer 20 mil coisas de conteúdo, daqui a pouco acorda, ai, meu Deus, não queria estar fazendo nada, enfim. E, sabe, um dia tu acorda achando que vai conquistar o mundo, vender tudo, outro dia tu pensa, ai, meu Deus, será que eu tô fazendo as coisas certas? E essa E montanha o russa, cliente né? vai passar por isso. E pode ser que o dia que você vai mostrar sua arte para ele, ele esteja nesse dia onde nada tá bom, onde nada tá dando É, certo. E aí você acha que o problema é você. Não, te acalma, relaxa. Na próxima conversa vai dar tudo certo. Vai dar bom. É sempre essa pegada. Fran, já já joga, meio tá que tudo bem por aí, como é que estão as coisas? sim. É a Dependendo da pessoa, conversa, ela já vai ali, é o ó, diálogo, desabafar. é a Não, não tá tão comunicação bem. assim. Então, vamos conversar outro dia. Bem esse. E seguir o fluxo. E aí eu vou falar o seguinte, vamos encerrando. Eu só tenho a agradecer. Um dia a gente tem que parar de falar, né, Fran? Uma hora a gente para de Né? falar. Chega uma hora que Uma hora tem que que parar, porque senão a gente vai virar vai no. falar para sempre. E a gente fala para sempre.
Eu só tenho a agradecer a você por tudo que você vem colaborando, com o seu conhecimento, dentro ali da galera do Fábrica, com, né, o nosso desafio da Quitanda, o primeiro fabricando. Conforme, meu, a Fran, é tudo de bom, topa as ideias todas loucas que a gente fala para ela, mesmo sem ela saber como é que eu vou fazer isso, meu Deus, só Deus sabe, mas eu topo. Obrigado por participar aqui comigo de várias lives já, e a gente tem outras agendadas aí para a gente sugar esse super conhecimento que você tem. E você, assim, sempre maravilhosa e super aberta a compartilhar mesmo. A gente aqui, agora produzindo conteúdo, mas a Fran sempre foi assim. Tá, sempre, mesmo antes de conteúdo, sempre, vamos sentar e conversar. Porque, na verdade, assim, tu tá falando que eu tô aqui compartilhando, mas, na verdade, eu tô aqui aprendendo, né? Então... Eu também, eu aprendo muito, assim, a gente tá aqui na troca de ideia e eu fico com um caderninho aqui do lado. Daí tu vai falando, eu vou anotando coisas. Às vezes eu tenho ideias bem doidas no meio da live, assim. E, enfim, eu agradeço por tu, né, pensar em mim para trazer aqui para conversar. Eu gosto bastante mesmo, principalmente nessa área, assim, de design, de moda, de marcas. Quando tu falou, assim, eu disse, meu... Para mim, assim, sabe, porque eu vejo que realmente, assim, eu já fui o estilista, que estava do lado do designer, né? Hoje tem uma marca, então senti como cliente e o representante que fica ali no meio dos dois, que querendo ou não é o fornecedor, que vai botar aquilo ali, né, para rodar e tal. E olhar assim nesse ângulo é muito legal, né? Então, são três maneiras de enxergar. Cada hora é um sentimento e um posicionamento. E é riquíssimo você ter o olhar do todo. Com esse, você se põe de verdade no lugar do outro. Isso que é incrível, então, essa experiência, sabe? Eu te agradeço por ter lembrado aí, né? E para quem está assistindo a gente, se conhece alguém também que está iniciando uma marca, já manda aí o perfil do Rabisca, né? Que a gente eu sempre indico vários conteúdos. A Fran compartilhando um monte de coisa boa. Para quem tá. Só agradecer também a quem deu uma passadinha por aqui, quem ficou por aqui. Agradecer a quem vai ver esse vídeo depois. Teve dúvidas, quer saber de alguma coisa? Deixa aqui nos comentários, manda direct pra gente. A gente curte mesmo, a gente faz isso tudo aqui de coração. E a ideia de novas lives que a gente tem ideias de novas, a gente vem aqui falar de novo. E seguinte, na minha bio tem um link que você pode se cadastrar, que ao final dessas semanas aí, dessas lives, todo esse conteúdo que a gente está conversando aqui vai virar um material bonitinho, gracinho, um PDF com as melhores sacadas para você ter tudo organizado. Então, Fran, depois você vai querer as anotações de todas? Eu também quero as anotações. Lá também. Sim, e também a gente vai avisando das próximas lives, que semana que vem mais um monte de gente, coração aberto, cheia de conhecimento, cheia de vivência de mercado, para também ter esse papo gostoso, despretensioso, mas a gente acredita que de alguma maneira a gente está colaborando aí para um mercado melhor, para um mercado mais forte. E quem tem interesse, eu sei que vai usufruir muito do que está sendo dito tudo aqui. Não é mesmo? Bora deixar esse mundo com mais arte, mais estampada, mais lindo, mais colorido, né? Não só nas roupas, mas em vários lugares. Em tudo, porque a nossa arte pode ir para todo lugar. Fran, beijo no coração. Galera, boa noite. Se tudo der certo, essa live vai ficar salva. E quem quiser vir depois anotar mais coisinhas, é só vir conferir de novo. Beijo no coração. Boa noite, gente. Tchau, tchau.